Olá, boa tarde. Mais um Vitrine ao vivo pela nossa TV Vila Imperial e nós temos muito prazer, estamos muito felizes em estar aqui com você. Em nossos estúdios, o professor Otaviani Souza, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Petrópolis. Por que eu o trouxe aqui? É tempo de tomada de decisão, de processo decisório. Muitos jovens estão buscando informação sobre as carreiras do momento, né? As tendências do mercado de trabalho, as oportunidades. E o professor Otaviani está aqui conosco. Professor, boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, é um prazer. Vamos falar sobre o curso de Relações Internacionais, até um pouquinho antes do curso de Relações Internacionais que a universidade oferece. Primeiro, o profissional de Relações Internacionais. O que faz este profissional? O profissional de Relações Internacionais, ele hoje na sociedade, ele possui múltiplas tarefas, diferentes atividades. É um mercado de trabalho razoavelmente novo, né, que ainda não está totalmente delineado, né? Isso não somente no Brasil, mas de um modo geral no mundo todo. O profissional de Relações Internacionais, a profissão de Relações Internacionais é uma atividade laboral recente. Então, por exemplo, no serviço público. Então, no serviço público, esse profissional pode atuar como consultor, como analista, como assessor, né? Onde o local mais clássico, digamos assim, mais conhecido seria a diplomacia. Diplomacia. Né? Então, o bacharel em Relações Internacionais, uma vez concluído o curso, ele seria submetido a um concurso público, né? E ascenderia a esse ramo de atividade. Mas existem concursos também voltados para ministérios, agências governamentais no nível federal, no nível estadual, mesmo no nível municipal já existe. Já existe? Sim, na prefeitura de São Paulo e Porto Alegre existe uma assessoria de Relações Internacionais. Até porque essa questão das relações internacionais, invariavelmente, quer dizer, as pessoas até às vezes confundem, mas estão próximas, caminham juntas, né? E talvez até mesclam-se. Até um pouco relacionado até à sua própria formação. No caso de municípios ou estados como São Paulo, você trafega com grupos internacionais e a necessidade de fazer essa mediação. Seria isso? Por exemplo, você tem uma formação em comércio exterior. Isso. Né? Então, quer dizer, não é a mesma coisa, mas caminham juntas e trafegam no mesmo escopo, é isso? Sem dúvida. No caso da Prefeitura de Porto Alegre, surgiu justamente por causa do Mercosul. Né? Eles possuem lá uma Secretaria de Relações Internacionais. São Paulo também tem as indústrias, né? Tem sentem necessidade de ter esse intercâmbio internacional, né? O governo, no caso municipal também. Então, é decorrente desse fato. Um curso é bacharelado, né? São 4 anos. Qual é mais ou menos o curso? Quais são as disciplinas, a formação, quais são as áreas do conhecimento que um profissional de relações internacionais passa em termos de formação? A formação é multidisciplinar. De um modo geral, independente da universidade, o profissional de relações internacionais precisa ter essa formação multidisciplinar. Eu costumo dizer que o nosso diferencial, no caso da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, é justamente o fato de que, além de termos essa preocupação multidisciplinar, mas nós buscamos, mais do que ser multidisciplinar, ser metadisciplinar. Porque, à medida em que o conhecimento foi sendo especializado, compartimentado, isso trouxe uma grande vantagem, que foi a especialização dos profissionais. Né? Mas tem uma grande desvantagem nesse aspecto, que é a possibilidade de você compartimentar, fragmentar o conhecimento. Né? E isso, para o profissional de Relações Internacionais, isso fragiliza a formação. Fragiliza, né? Porque é um profissional que lida com relações de conflito, de cooperação. Então, você precisa ser capaz de não apenas
além do multidisciplinar, ser metadisciplinar, no sentido de que, sem desfazer essas cercas, essas distinções entre as disciplinas, entre os diferentes campos de conhecimento, mas ser capaz de ultrapassar, de perspassar por todas essas áreas de conhecimento, né? Então, quer dizer, atua na área, por exemplo, ele pode atuar na área política, na área econômica, né? E os conteúdos porque, por exemplo, você falou em questão de conflito, né? E aí, mais uma vez, eu retomo, assim, como coordenador, acho que um dos diferenciais do curso é a sua formação. Então, por exemplo, você teve uma experiência nas Nações Unidas. Fala um pouquinho sobre isso, porque, de uma certa forma, tem a questão também do conflito, a proximidade com a sua formação, que é uma formação militar, quer dizer, a questão da inteligência militar. As relações internacionais também passa por esse escopo, por essa área. Todas essas áreas são muito importantes. Então, falando um pouco da minha experiência, eu tive uma base militar, né, que foi muito importante para mim, mas eu me formei também, como você falou, né, na área do comércio exterior, fiz um mestrado em educação, fiz um doutorado na área de ciências militares, mas o que me atraiu para essa área de relações internacionais foi no início da década de 90, quando eu tive uma experiência de trabalhar com as Nações Unidas. Então, eu trabalhei numa missão lá em Angola, um conflito a busca das Nações Unidas em administrar e solucionar um conflito que aconteceu lá, durou muitos anos, e também em Moçambique. E lá eu tive o contato com inúmeros colegas das Nações Unidas, de diferentes, quer dizer, da Europa, das Américas, da Ásia, né, da própria África. Então, esse convívio, esse contato com essas diferentes culturas, formações, né, objetivos, formas de pensar distintas, me desafiou, me atraiu, me levou para pensar o campo, a necessidade de pensar e discutir, refletir dentro do contexto das relações internacionais. E o idioma, como fica? Porque nós temos aí, do Brasil ainda, a gente observa, percebe que o empecilho do domínio de 2 idiomas, quer dizer, um profissional de relações internacionais, no mínimo, quer dizer, um idioma além do português, de um bom português, né? O inglês, o mínimo do inglês já não é o suficiente. É verdade. Como é que fica a questão do domínio dos idiomas? O inglês seria o básico, né? O essencial. E seria necessário você buscar um outro idioma, mas se você tem um bom domínio do inglês, já abre muito as portas, né? E realmente esse é uma dificuldade dos nossos estudantes, né? Porque no Brasil, você, em qualquer parte, é um país muito grande, continental, em qualquer parte a gente fala inglês, só inglês, né? Diferente do que ocorre em muitos países, onde, inclusive, você tem várias línguas, mas tem o inglês que unifica, que serve de traço comum, né? Isso na África, na Ásia, ocorre muito, né? Bastante. Então, é uma vantagem, né? De certa forma, para um estudante, para um profissional que já tem isso de uma forma, nas suas bases de educação do seu país, você já tem esse domínio, né? O curso da universidade, talvez aí um outro diferencial é que relações, não só o curso de Relações Internacionais, mas todos os cursos, há um núcleo de intercâmbio. Essa coisa, esse exercício do intercâmbio, ele, na formação do profissional de Relações Internacionais, é obrigatório na formação? Como é que você pontuaria essa experiência do intercâmbio? É uma experiência muito importante, né? Não é essencial, não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas abre muitas portas. Abre muitas portas, né? Eu diria que o intercâmbio é importante em qualquer época, né? Ou na graduação, ou depois, se for possível, né? Porque por estudante tem situações onde você não pode fazer tudo, né? Então você tem que priorizar, né? Mas o intercâmbio realmente é uma vivência que traz um diferencial, digamos assim, né? Você assumiu também a coordenação do núcleo de intercâmbio. Como é que está essa experiência, né, de ida e vinda de estudantes, um diferencial nosso aqui da Católica de Petrópolis, que é essa oportunidade de você permitir, né, o acesso a outras instituições fora do Brasil? No caso, a dificuldade maior é justamente a certificação no idioma, né, inglês ou espanhol, dependendo do lugar para onde o aluno pretende ir. Isso não só aqui na universidade, isso é de um modo geral. No Brasil, de modo geral, é claro que em algumas regiões tem mais facilidade por diversas questões.
mas é uma questão geral. Um grande problema, o grande programa, né, governamental, que é o Ciência Sem Fronteira, inclusive tem se deparado com essa dificuldade. O programa Ciência Sem Fronteira, a grande vantagem é que ele disponibiliza bolsas, né, de estudos. Mas o aluno se depara com essa dificuldade, porque as universidades exigem um nível de certificação que ele, às vezes, não possui. Né? Ele tem o inglês, assim, um nível médio e tal, mas é necessário uma certificação mínima que é exigida de acordo com o curso e de acordo com a universidade. Para as instituições de países de língua inglesa. Mas a universidade também dispõe de outras instituições. Por exemplo, Portugal... Sim, temos intercâmbio com universidades portuguesas, e aí nesse caso não há necessidade, né, é evidente, e temos também intercâmbio com universidades de língua espanhola. Né? Nessas há necessidade da certificação. Na espanhola também, de língua espanhola, tá? Também. Fala um pouquinho, que até foi mídia espontânea, foi gerado a participação dos estudantes de Relações Internacionais num evento que vocês foram, uma viagem, eu achei muito interessante. É verdade, nós tivemos a oportunidade de, no mês de outubro, entre os dias 22 e 26 de outubro, levar 5 alunos nossos do curso de Relações Internacionais, onde eles foram apresentar um artigo científico no 9º Congresso Nacional sobre Defesa Nacional. Esse congresso, ele ocorreu na cidade de Pirassununga, São Paulo, né? E lá estavam presentes 34 outras universidades, né, as maiores do país. Então foi uma oportunidade muito rica para os alunos. Uma boa parte dos cursos eram cursos de Relações Internacionais. E eles tiveram contato com palestras, o próprio ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores estavam lá, enfim, representantes do Congresso, de agências do governo, né, também deram palestra. Então foi uma oportunidade muito rica para eles trocar conhecimento com outros colegas de Relações Internacionais, comparar, aferir o seu nível de conhecimento. E como é que eles voltaram? Qual foi? Olha, muitos interessante, que eu não estava nem pensando nisso, e alguns deles disseram para mim o seguinte: olha, fiquei satisfeito porque nas palestras eu vi alguns assuntos importantes sendo abordados por palestrantes de alto nível e coisas que eu conheço, aprendi na universidade, então fiquei muito satisfeito. E eu pedi para que eles fizessem uma exposição em sala de aula, fizessem um resumo, né? Um deles trouxe essa fala para os colegas, né? Dizendo que ficou... E eu até me surpreendi, que eu não esperava, que eu não tinha percebido esse aspecto, né? E fiquei satisfeito em ver ele trazer à tona essa discussão. É um curso recente, é um curso novo, né? Acho que a primeira turma ainda vai se formar. Verdade. O quê? Os próximos o quê? Mais uns 3 ou 4 períodos? No final do ano que vem, 2013. Mas a gente já percebe que existe uma demanda, está muito aquecido o mercado para relações internacionais. Embora seja também uma formação nova, a que você acha que deve a essa busca? Porque há uma busca, você percebe uma busca grande por informações. Há uma busca realmente, é decorrente desse movimento de globalização, onde tudo está mais perto, né? E você tem essa explosão de mídias e de interações, né? E tudo isso chama a atenção dos jovens, né? Dos nossos jovens. Muitas vezes o aluno ele se aproxima do curso de Relações Internacionais, mas ele não sabe bem o que aquilo representa. Porque, veja bem, em outras profissões, no caso do advogado, do médico, eles têm uma noção bem mais precisa do que é que aquele profissional vai fazer, né? Onde vai, né? O médico, hospital, né? Clínica, cirurgia. Até porque ele tem parentes ou pessoas próximas que exercem aquilo. Então, ele tem uma noção. Muitos se surpreendem até, enfim, né? Isso é normal nessa idade também. Mas no curso de Relações isso ainda é maior, mais intenso, e eu converso com outros professores de diferentes universidades, isso ocorre de modo geral. Eles muitas vezes vão para lá porque acham interessante, né? Mas assim, se surpreendem e não sabem exatamente o que é que os esperam em termos de desempenho profissional. Tá. E quais seriam, assim, para quem está, poxa, me interessa, quais seriam as competências, né? Esse perfil?
um profissional para fazer relações internacionais? Quais são os interesses, as competências, as atitudes, a postura que esse profissional tem que ter para ser um bom profissional e atuar nessa área? Seja de conflito e mediação, seja nas áreas comerciais, junto ao comércio exterior ou políticas? Em termos de conhecimento, a necessidade de que ele tenha um bom domínio na área do direito internacional, na área da economia, né? Na área da história, né? Geografia, sociologia, um pouco de antropologia, né? Um pouco de psicologia. Então, é uma área realmente bem multidisciplinar. Ciências políticas, né? Também. E como você vai trabalhar? Por exemplo, na atividade privada, ele pode trabalhar como desenvolvendo a internacionalização de produtos, né? Na área pública, eu já me referi ao fato de que ele vai trabalhar como assessor, como consultor, como analista, né? Então, é bem diversificado. E já aceitam em concursos públicos bacharel em relações públicas? Aceitam, sim. Aceitam. Isso é muito importante. É muito importante. Isso é muito importante. Isso caracteriza que, efetivamente, a formação, embora seja recente, ela é reconhecida como uma profissão. Isso. Né? Além disso, você tem organizações intergovernamentais, né, que estão exigindo bastante a presença de profissionais da área. Organizações não governamentais, sindicatos, partidos políticos, né? O próprio movimento de mídia, que ainda é novo, mas já está começando a exigir a presença de profissionais de relações internacionais. É um mercado ainda recente, mas a gente já vê esse movimento. Então é bem diversificado. Professora Ottaviani, jovens que estejam interessados em empreender, quer dizer, não necessariamente jovens, né? Até porque nós temos aí um retorno, né, à universidade para empreender uma segunda profissão. Um movimento importante. Então, podem procurá-lo para entrar em contato, para buscar informações, para conhecer mais sobre o curso? Sim, será um prazer. Eu trabalho no Centro de Ciências Sociais e estou à disposição pelo telefone 2244 4041. 2244 4041. Ou pessoalmente, na parte da tarde, principalmente na parte da tarde. Normalmente à noite eu estou envolvido com aula, né? Mas também nem todos os horários eu estou em sala de aula. Então estou disponível para qualquer ajuda, se é que é possível. Com certeza. Professor Ottaviani, parabéns pela participação dos estudantes no evento, parabéns pelo projeto pedagógico, pelo curso de Relações Internacionais e Ottaviani.souza com Z. Isso, @cp.br. 2244 4041. Isso. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.